videoclipe da banda canadense Nickelback. O nome da música é Save Me, ou seja, Me Salvando. Eu vou mostrar para vocês quais técnicas foram utilizadas nesse roteiro e por que elas funcionam. E qual a importância de você aprender isso. Meu nome é Flávio Catandi, seja bem-vindo. Um bom roteiro precisa ter os 3 atos muito bem definidos: apresentação, desenvolvimento e conclusão. Então, falando agora sobre a letra da música exatamente, ela trata de uma pessoa querendo ser salva, buscando a salvação, tentando entender os problemas que ela está passando e principalmente se questionando: será que vale a pena eu ser salvo? Será que eu mereço a salvação? Eu mereço algo bom que aconteça comigo? E foi muito interessante a maneira que o diretor do videoclipe e o roteiro também conseguiu conectar a letra da música com a história, porque na imagem o homem atravessa a rua, seria quase atropelado até que ele é salvo. Então fica aquela questão também, conectando a letra com a imagem, que é a questão de: será que valeu a pena ter salvo ele? Será que foi interessante ter salvo ele? Então é muito importante conectar ambos, né? Conectar a história com a letra da música para que o videoclipe faça sentido para a audiência que está ouvindo aquela música. Porque na música é relatada uma pessoa buscando salvação, presa, sendo sufocada, caindo, passando por situações complicadas, buscando uma salvação. Assim como o personagem foi salvo no começo da história, está buscando uma salvação nova, ou seja, entender por que ele foi salvo, o que aconteceu com ele, e ao responder essas perguntas ele também vai ser salvo novamente nessas questões que ele almeja a resposta, que ele procura entender o que aconteceu com ele. É uma nova forma de salvação, que é o desenrolar da música também. Para a apresentação do seu videoclipe ser efetiva, você precisa de 2 pontos fundamentais, ou seja, apresentar o herói da sua história, quem é o herói, de quem o videoclipe trata, e também ter um bom incidente citante, um gatilho, ou seja, algo que vai conduzir a história, que é uma pergunta no final dessa apresentação, que vai levar toda a história, que vai conduzir a audiência. Fica uma dúvida no ar e a audiência vai querer saber a resposta para essa pergunta, ou seja, é fundamental terminar a apresentação com uma pergunta que vai ser respondida ao longo do desenvolvimento. O herói da história, ele quer descobrir por que ele foi salvo e também por que ele está olhando tão estranhamente para a cabeça das pessoas, o que ele está vendo na cabeça das pessoas. E a questão do need, a necessidade é, de fato ele precisa saber disso, ele pode ir para a casa dele dormir porque foi salvo e agradecer aos céus que foi salvo de um acidente. Então, para o desenvolvimento funcionar, para ele ser efetivo, a primeira coisa importante para você ter no seu videoclipe é aumentar a curiosidade da audiência, ou seja, essa técnica foi utilizada no videoclipe pelas imagens do homem olhando para a cabeça das pessoas, ou seja, ele fica olhando de maneira estranha para a cabeça das pessoas. A gente fica se questionando o porquê que ele está olhando desse jeito. Então, a partir disso, aumenta a curiosidade da audiência e faz ela querer buscar também essa nova resposta para essa pergunta que surgiu, que é: por que o homem está olhando estranho para a cabeça dos outros? Ele está vendo alguma coisa? Está tendo alucinação? E na história do videoclipe vocês podem ver que não tem fala entre os personagens, somente a música sendo cantada pela banda, a história correndo em paralelo, e a gente entende muito bem o que acontece. Ou seja, se um diálogo for muito explicativo, ele é desnecessário, ou seja, a gente já vai ter entendido o que aconteceu. E um diálogo só serve para complementar o que foi mostrado, ou seja, mostre mais do que fale somente o essencial. Ponto de virada. O ponto de virada só ocorre quando temos a resposta que foi feita no primeiro ato e também ficamos com mais algumas questões a ser resolvidas no terceiro ato, que aí vem a surpresa, que é o que conclui a história de maneira efetiva. Para que a história funcione, é necessário ter essa cerejinha do bolo, a surpresa no final. A gente vê ele vendo a idosa sendo conduzida numa maca até uma ambulância, a gente vê o número dela caindo. Isso liga em nós o quê? O medo de que ela esteja falecendo e uma esperança de que ela sobreviva. Mas ao ver a idosa sendo colocada dentro da maca com o número zerado, a gente entende já, infelizmente, que ela faleceu e também entende o que são os números sob a cabeça das pessoas, que na verdade esses números são os segundos restantes de vida das pessoas, e a partir disso a gente é conduzido para o terceiro ato, ou seja, tem a resposta do primeiro ato, ou seja, da chamada para a aventura de por que o homem foi salvo, o que ele via na cabeça das pessoas, que números eram aqueles que ele ficava vendo. Nesse caso a gente tem a resposta, ou seja, um bom roteiro vai trazer a resposta no final do segundo ato, mas aí também fica a questão que conduz para o terceiro ato. O que ele vai fazer com isso? Se ele recebeu essa dádiva, esse dom, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar para o bem, para o mal? Ele vai salvar uma pessoa? Ele vai deixar uma pessoa morrer? Ele vai usar isso como ferramenta e jogar com os outros? Aí sim entra o terceiro ato. E uma boa história tem que ter uma conclusão inovadora, uma conclusão inesperada, ou seja, a gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra.
E a surpresa, na verdade, é que a gente repara que o homem acaba utilizando isso para o bem, ou seja, ele vê que o tempo de uma mulher está diminuindo, ela está prestes a ser morta, e ele acaba salvando ela, ou seja, ele puxa, impede que o acidente ocorra e salva a vida dessa mulher. Isso mostra também o arco da história, ou seja, algo bem humano, bem interessante, que eu gosto muito desse videoclipe que chama Save Me, que é a questão de salva, ou seja, a humanidade precisa salvar ela mesma. A questão da reciprocidade, o homem salva o protagonista no início, o protagonista salva a mulher no final. Isso é muito importante para a humanidade, até por questão de recíproco, né, que a gente faz o bem para o outro conforme é feito conosco. Então, acho bem interessante essa história, funciona muito bem, que é o que a própria música diz. Uma pessoa busca ser salva e no fim, ela sendo salva, ela vai conseguir salvar os outros também. Isso funciona na história e completa um arco muito bom, que é o arco dramático. Desenvolvendo, ou seja, o protagonista começa sendo salvo e no fim salva, completa o arco dramático. Resumindo, na análise de hoje, vocês aprenderam a estrutura básica de um roteiro, ou seja, apresentação, desenvolvimento e conclusão, e algumas técnicas também para enriquecer isso, para enriquecer a sua história, que são Hope versus Fear, ou seja, esperança e medo, Want versus Need, que é o querer contra a necessidade, e o Show do Notel, ou seja, mostre e não fale. E a partir disso, com certeza, suas histórias vão ficar muito mais ricas e vão conectar principalmente na alma das pessoas. Agora estou curioso para saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você achou mais importante do vídeo, o que foi ensinado, o que foi contado, o que você mais gostou. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e até a próxima.